lembra que ele reina nessa terra aqui, ó. Lembra? Ele é sagaz. E ele é arteiro. Que o nosso Pai nunca permite. Ainda que ele venha querer tocar em algum de nós, nos reclamar diante do Eterno, que ele esteja repreendendo a nossa vida. Porque ele queria lá peneirar nossos irmãos. Lembra? Lembra o que a porcaria queria fazer lá ainda? Dá pra vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Dá pra vocês ver o tamanho do problema aí, como é que a banda toca? O que a porcaria faz? Ainda foi lá ainda. Imagine quem somos nós, os nossos irmãos, os apóstolos lá. O que a porcaria falou? Lucas capítulo 22, verso 31 ao 32. O que ele foi lá ainda? Lembra que ele foi lá, pediu lá pra tocar no nosso pai Jó lá também? Jó capítulo 1, verso 1 ao... Bota aí pra frente aí, que vocês puderem botar lá, verso 15 por aí vai. Do 1 ao verso 10, verso 15 por aí vai. Dá para vocês ver o tamanho do problema. Foi só a destruição que foi na vida do nosso pai Jó. Aí sabe o que acontece? E isso aqui também vai para vocês aí, filhos de Satanás, para vocês verem. Só essa passagem aqui, porque eu já respondi vocês aí também já, né? O arcanjo Miguel é Jesus. E aqui ainda tem mais uma passadinha. Por que o próprio Eterno não repreendeu Satanás ali quando ele foi lá pedir o Eterno lá? Para peneirar nossos irmãos lá, acabar com nossos irmãos apóstolos. Sabe o que ele falou? Lucas capítulo 22, verso 31 ao 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos cirandar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Na tua Bíblia, ei, quem pediu ali o seu, na tua Bíblia, ei, pastor, sabe que eu não analiso. Vocês sabem que quando é grande pregador, não é exaltando não, quando é grande pregador, principalmente da seita do sétimo dia, sabe o que acontece? A examinação das Escrituras não é apenas em uma Bíblia. Não é apenas em uma Bíblia. E falando nisso, tem um bocado de Bíblia aqui. Tem um bocado de Bíblia aí. Sabe por quê? Aí sabe o que está na tua Bíblia, né, Pedro? Que vocês falam, no arcanjo Miguel, sim ou não? Judas, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. E sendo também, né, que o próprio anjo, só um, tem poder de perdoar pecado. E lá em Zacarias capítulo 3, verso 4, quem foi que perdoou os pecados do nosso irmão Josué? Do sumo sacerdote Josué? O próprio anjo, o próprio Miguel, o arcanjo Miguel. Aí sabe o que acontece? Sendo usado por Satanás aí? Então me diz uma coisa, só para ver que cai tudo por terra, só assistir o nosso vídeo aí no canalzão aí, principal, top de linha. Sabe o que acontece? Por quê? Que o próprio Eterno não repreendeu o diabão lá? Por que ele não repreendeu ele? Mais uma vez, Satanás. Aí sabe o que está escrito na tua Bíblia, pastor? Olha o The Great One Preach para dizer que entende de Bíblia. Também, se não entender também, pode matar. Mas gosta também de caçar uma conversa. Eu vou falar assim, ó, Mr. Pastor, que vocês lêem também, né? Até o capítulo, não é? E os versículos. Mas uma desdenhada é bom, né? Porque os filhos de Satanás não tem jeito para eles não, para essas pragas. Vamos lá. Lucas capítulo 22, verso 31 ao 32. Na tua Bíblia tá assim, Mr. Pastor, mas nas outras traduções, assim, ó, já começa assim, ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Agora aqui, ó, na tua Bíblia. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pegou a fita? Ué, por que o próprio Jesus, que vocês falam que o arcanjo Miguel não pode ser Jesus? Porque se fosse Jesus lá em Judas, dizia, eu te repreendo. Ué, e por que o próprio Jesus não repreendeu o diabão lá, que queria acabar com nossos irmãos apóstolos? Ele rogou. O que é? E vocês sabem o que é rogar? Rogou ao Pai, orou ao Pai, eu orei ao Pai.
por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E aí, pegou a fita? Como é que é em contradição? Agora vamos, nós já demos já uma entrada mesmo. Vamos lá, ó. Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 4. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo. E diante de quem? Do anjo. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor, ó, lembra? Deus, o anjo e agora o Senhor, Jesus. A trindade aqui, ó. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogão? Vamos lá para frente. Ué, por quê? Ó, mas o Senhor, no verso 2, mas o Senhor disse a Satanás: ó Satanás, o Senhor te repreende. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ué, por que Jesus ia falar, se não era Jesus que dizia, eu te repreendo, por que ele não falou, o Senhor te repreende? Eu expliquei no vídeo anterior, sabe por que ele não fez isso? Porque se ele inflamasse o juízo inflamatório, Cristo não viria aqui, eu não estaria aqui, nem você, e ele tinha estragado o plano da salvação e tinha feito o eterno como um mentirosão e que se esteja repreendido, porque quem é o pai da mentira é ele, quem é mentiroso é ele, sabe? Que era para destruir o plano da salvação. Primeiro foi lá em Moisés, depois ele quis lá acusar lá diante de quem? Diante de quem? Diante de quem? Diante do eterno Josué. E depois, o que ele queria mais ainda? O que ele queria? Lembra que o Senhor falou assim, tu és, quando Pedro falou, não, Senhor, isso não vai acontecer contigo não. O que ele falou? Arreda-te para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma grande pedra de tropeço. Arreda. Não, ele não falou assim, eu te repreendo, não. Só falou, arreda-te de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Porque ele, ó, mesmo o eterno aqui, ó, mesmo o eternão, ele ainda estava fazendo de tudo para destruir o plano da salvação. Para quê? Para fazer o eternão de mentirosão que você esteja repreendendo a nossa vida. Sabe por quê? Porque o nosso eternão, ele é o quê? Ele é amozão, ele é justão. Que mentirosão é ele, essa praga que ele já está julgado e condenado. Pegou a fita, aí sabe o que acontece? Ó? Verso 3 e verso 4, pegou, não pegou? Por que o Senhor lá não repreendeu lá? Zacarias capítulo 3, verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Aí, ó. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Diante de quê? Diante do anjo. Deus, o anjo, o Senhor e depois o anjo de novo. Aí sabe o que acontece? Pega a fita. Pega a fita. Eu te respondi lá, porqueira, Carlau, eu respondi. Tá lá no canal principal. Mas eu tô aqui porque já entramos mesmo, já aqui, já deu para acabei e vai. Porque se como eu repasso o vídeo, passa em todas as redes sociais por aí afora. Aí sabe o que acontece, ó? Então, ó. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Aí, ó. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele. Este quem? O próprio anjo. Tirai-lhe as vestes sujas. Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Mas grava, não grava, The Great Preacher? É um gigante pregando toda a honra, toda a glória seja dada ao Eterno e destemidamente. Ficou bem claro? Ué, até o próprio Arcanjo Miguel perdoou os pecados do nosso irmão Josué, não foi? Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. De finos trajes. Vocês podem tentar distorcer, mas as ovelhas do nosso Pai, que ouvem o Evangelho eterno, jamais elas irão continuar no ninho de Satanás, jamais. Pegou a fita para honra e glória, sabe por quê? Porque João capítulo 10, verso 16 e verso 27, diz assim, ó: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Pegou, não pegou a fita para honra e glória? Pegou. Lembra, grava bem isso aqui, ó, pastors. Lucas capítulo 22, verso 31 ao 32. Eu vou ler de novo na tua Bíblia, que tem tradução que é diferente. Vou de novo, para te refrescar a memória. Dá uma derdenhada de novo. É, não é?
Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pegou a fita, não pegou? Por que o Eterno não repreendeu Satanás ali? Tá vendo como é que cai por terra as artimanhas de vocês, filhos de Satanás? Dentro da Bíblia que eu chamo vocês de filhos de Satanás. Dentro da Bíblia, sem mimimi. Dentro da Bíblia. Aí vamos lá agora, né? Porque tem aquele ditado, né? Ah, porque não sei o quê, porque são uma seita maligna e perigosíssima. Então vamos aqui, ó, para a glória de Deus. Eu vou começar de trás para frente para fazer o fechamento do vídeo. Vamos aqui, ó. Atos capítulo 9, verso 1 ao 2. O que é que diz aqui, ó? A convenção de Saulo. Presta atenção. Quem era o perseguidor da seita dos nazarenos? Quem era? O nosso irmão Paulo. Aí depois, nosso irmão Paulo, que antes era Saulo, depois virou Paulo, depois da convenção. E aí sabe o que acontece? Depois ele também foi sofrer na mão dos outros, sendo chamado de seita. E aí nós vamos ver aqui o que diz aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui o que está escrito aqui, ó. Uma seita, não é? Dentro da palavra de Deus, ó. Dentro da palavra, vamos aqui, ó. Atos capítulo 9, verso 1 ao 2. Aqui, ó. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram da seita, assim como mulheres, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Lembra? Aqui, ó. Alguns que eram da seita, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Da seita, sim ou não? Ué, mas nós somos chamados como uma seita maligna e perigosíssima também. E quem é por aí afora? Quem é por aí afora que é o quê? Excomungado, esculachado, perseguido por aí afora. E sendo que não tem só a igreja adventista do sétimo dia, como vocês falam para desdenhar de vocês, a seita do sétimo dia, temos mais de 467 denominações em todo o globo terrestre que guardam o santo sábado do Senhor, o sétimo dia. Aí tem, ó, Batista do sétimo dia, Congregação Cristã do sétimo dia. E aí vai por aí, vai falando, vai discorrendo. E aí sabe o que? Por que não persegue ela, só persegue nós? Sabe por quê? Porque nós estamos dentro da Bíblia. Deixa eu pegar aqui uma coisinha aqui para mostrar para vocês aqui, para a honra e glória de Deus, vamos? Vamos aqui dentro da Bíblia, vamos. Vamos aqui para nós, vamos, vem. Aqui, ó, porque nós estamos dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Vai, ô Degrado Preto, vai ler agora em inglês. É, porque já nós voltamos para lá de novo. Ou vamos a fazer o inverso e reverso. Só faz isso quem tá para aí. Para a honra e glória de Deus, amém. Vamos lá, para nós concluir aqui, ó, aceita, não foi? Aceita, né? Lembra? Atos capítulo 9, verso 1 ao 2. E aqui, ó, sabe o que acontece? Atos capítulo 24, verso 5 e verso 14. Sabe o que está dizendo lá, assim, ó, para nós, assim, ó, com o nosso, assim, ó, portuguêsão, assim, ó, roçalhadão, paraibadão, abrenhadão. Sabe o que diz lá para nós, assim, ó? E tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaço por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. A acusação era grande, né? Por quê? Porque queria também matar o nosso irmão Paulo, porque ele, né? Qual foi o outro sinal que ele estava lá envolvido lá? Nosso irmão Estevão, para a glória de Deus. E tão breve nós iremos encontrar o nosso irmão Paulo aqui. Se está comigo aqui até agora, é porque é a ovelha do Senhor. Aí sabe o que acontece? Atos capítulo 24, verso 14. Aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Confesso-te que, segundo o caminho ao qual chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos inscritos dos profetas. Atos capítulo 28, verso 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que... É mais devagar, de grande cristão, precisa um escândalo desse. Que em toda parte ela impugnada. E quem é impugnado, escrachado por aí afora, lembra?
Hã? Aí vamos aqui para nós resumir aqui. Aí, esse nosso irmão Paulo estava lá no tribunalzão. Aí sabe o que acontece? No verso 6, Atos capítulo 24, verso 6, diz assim, ó. O qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. A lei de quem? De Satanás. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Como é que o inimigo ele é sagaz? Lembrando, voltando aqui. Acusaram o nosso irmão de quê? Atos capítulo 24, verso 6, sim ou não? O qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo o quê? The Great Preachão. Segundo a nossa lei. Lei de quê? De Satanás. Mas aí o nosso irmão saindo na defesa dele. O que o nosso irmão falou? Atos capítulo 25, verso 8. Desperta tu que dorme, porque Satanás está doidinho para te levar para o fogo e enxofre que está preparado para ele e para os anjos dele. Aí eu te pergunto, é isso que você quer para a tua vida? Aí eu te pergunto, é isso que você quer para a tua vida? Fala para nós aí, The Great Preachão. Sim, falo sim. Atos capítulo 25, verso 8. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Dá para você ver como é que a banda toca? Quando nós falamos o quê? Presta atenção porque o inimigo era sagaz. E de que nós somos acusados de uma seita maligna e perigosíssima por aí afora? Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Desperta tu que dorme, sabe por quê? Porque é tudo que Satanás quer. É tudo que Satanás quer. É tudo que Satanás quer. Quando nós pedimos, cuideis que ninguém te engana, porque Satanás ele é sagaz. Satanás é sagaz. Listen to me, please. Satanás ele é sagaz. Satanás ele é sagaz. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós, para a honra e glória dele mesmo. Amém? Aí sabe o que acontece? Aí aqui, ó, quando nós recheamos assim, ó. Atos capítulo 24, verso 15. Grava bem isso aqui, que é para ficar na tua mente e teu coração, ó. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Aí aqui eu já dou uma parafraseadona aqui, bota isso num pacote, uma paradona assim, bem grandona assim. Sabe o que acontece? Vai haver ressurreição de justos e de injustos. A palavra injustos veio primeiro. Sabe por quê? Porque Revelation chapter 22, verse 11, the Bible say, he that is unjust, let him be unjust still. He which is filth, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Quando a porta da graça fechar, já era. Aí sabe o que acontece? Ó? Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo a santificar-se. Pegou a fita para um... Eu te pergunto, você vai querer estar incluso no grupo dos injustos, que são os perdidos, ou no grupo dos justos, que são os salvos? E aí, o que você me diz? Fala para mim, olha nos meus olhos aqui. Para a honra e glória de Deus, fita nos meus olhos. Pode deixar nos comentários aí. Eu 100% no grupo dos justos. Justão para a honra e glória de Deus, com auxílio divino, porque sem Cristo nada podemos fazer. Aquela fechada de olho, The Great Preach. Olha nos meus olhos, para a honra e glória de Deus. Mas, Cássio, como é que tu pede para olhar nos teus olhos e tu fecha os olhos? Para dar uma derdenhada com os filhos de Satanás. Dá para você ver o tamanho do problema? A Bíblia fala da seita ou não fala? Mas quem era que era parte da seita? Era os perdidos? Era os filhos do Eterno? Ou era aqueles que ainda estavam barganhando ainda para ver se aceitava Cristo? Era os filhos do Eterno, nossos irmãos. Lembra? Tanto homens como mulheres da seita. Lembra? Atos capítulo 9, verso 1 ao 2.
Pegou a fita, desperta tu que dorme, porque é tudo que Satanás quer. Sabe o quê? Que você não tenha o encontro com o evangelho eterno. Sabe para quê? Porque ele está te querendo, te levar, porque ele está te querendo no fogo eterno, preparado para ele e para os anjos dele, que nós aqui, todos aqui, para a glória de Deus, vamos ser anjos do eterno e vamos sim estar aqui, ó, embarcados nessa seita. Sabe por quê? Porque é a seita do Cordeiro Santo. E aqui, vamos lá, porque muitos dizem por aí, ué, mas tem que casar a palavra de Deus, sim ou não? Ô, Degradação, tu não vai ler em inglês não para nós, não? Ou tu vai falar pro Rato Fly? Para o The Great Preacher. No vídeo passado, tu caçou conversa com o Rato Fly falando que tinha um negócio de um The King na escritura, porque as vistas aqui também, eu sei que a letra é pequena, né? Mas também assim não, né? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Aí nós vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Para a honra e glória de Deus aqui, ó. O que a palavra do nosso Pai fala para nós, ó? Revelation. Chapter 12, verse 17. Vamos lá, ó. Revelation, chapter 12, verse 17. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ. O que a palavra do nosso Eterno está falando para nós aí, ó? Lembra? A igreja verdadeira, ela está de Gênesis a Apocalipse, a característica da igreja verdadeira. E aí, sabe o que a palavra de Deus está falando para nós aqui, ó? Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra, presta atenção, ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ó, Degradação, Prichão, que negócio é esse aí? Qual o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristão?